Em Pauta, um tema de interesse público sob o olhar da ciência e da pesquisa. Agora na Unesp FM. Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta, que nesta semana trata de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que no mundo mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade. No Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 43% no número de suicídios, de acordo com dados da Secretaria de Vigilância em Saúde de 2019. Os números reforçam a necessidade de se falar sobre saúde mental, atendimento e tratamento adequados. E uma importante rede de apoio são os postos do CVV, Centros de Valorização da Vida. Em pauta hoje, o trabalho desenvolvido pelo CVV. A entrevista de hoje é com Luiz Antônio Silveira Ramos, voluntário e porta-voz do posto CVV Bauru. Bom dia, Luiz. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Luiz, para a gente entender como é que funciona esse esclarecimento, como é que é feita a abordagem dos voluntários do CVV, e aí você explica o que significa o CVV, quando alguém liga no 188. O CVV é o Programa de Prevenção do Suicídio do Centro de Valorização da Vida. A gente acolhe a todas as pessoas que ligam, que estejam passando por algum momento difícil, em que ela às vezes não está conseguindo lidar, né? E liga para o CVV para poder desabafar, colocar para fora, que é o que a gente entende, e a gente acolhe essa pessoa independente daquilo que ela esteja passando naquele momento. E essa abordagem é mais escutativa ou vocês já provocam algumas questões de reflexão? A gente tem uma escuta ativa, mas a gente não faz nenhum direcionamento, a gente não faz nenhum aconselhamento, a gente não foca no problema, e sim no que o problema está trazendo para a pessoa, que sentimento que traz para essa pessoa. São sentimentos e situações mais diversas possíveis. A pessoa pode ligar para dizer que está chateada, que está se sentindo sozinha, que o animal de estimação morreu, que brigou com o vizinho, com a esposa, ou que está vivendo um luto, ou que está sem esperança, perdeu o emprego, enfim. São muitas ligações, as mais diversas possíveis, e a gente vai acolher todas essas pessoas porque a gente entende que tudo isso contribui no processo do suicídio, né? Que não é uma causa só, mas assim um acúmulo de situações, dores e sentimentos que vão levando a pessoa nesse processo e que em determinado momento ela encontra no suicídio a melhor solução para resolver os problemas, e não para morrer, mas sim para ficar livre deles, né? Você comentou a respeito do 188, Luiz, qual que é a importância dessa atitude, de ter um canal de comunicação que as pessoas possam se apoiar e buscar esse auxílio no momento que eles se sentem tão fragilizados e sensibilizados? Muitas vezes, quando você tem um assunto muito pessoal, muito delicado para falar, você escolhe bem para quem você fala. E aí você olha lá nas suas redes sociais, 5 mil amigos aqui, 5 mil seguidores ali, e você faz uma análise e não encontra ninguém com quem você possa dividir aquele assunto tão pessoal. Você tem medo do que a pessoa vai fazer com essa informação, você tem medo que vire piada, que vire fofoca. E muitas vezes ter um canal onde você vai conversar com alguém que você provavelmente não vai conhecer nunca na vida, que você pode falar qualquer assunto sem medo de ser julgada, de ser taxada disso ou daquilo, né? Os preconceitos estão aí. Quem é que tem coragem de falar que tem alguma doença mental? Imediatamente ela já é julgada, né? Já é taxada às vezes como louca. Então, como é que você vai falar isso para alguém? Então, falando para o CVV, e esse canal tem essa importância porque as pessoas são protegidas pelo sigilo. Tudo que é conversado entre voluntário e a outra pessoa é segredo entre eles e também protegida pelo anonimato. Quem liga para o CVV não precisa falar seu nome, não precisa falar quantos anos tem, não precisa falar de que cidade, profissão, nada, a não ser que ela queira, mas ela não tem a obrigação de falar. Então, muitas vezes, falar com alguém com toda essa segurança é melhor, mais fácil do que às vezes com uma pessoa muito próxima. Não só esse receio de ser julgada a pessoa, mas também de mostrar que tem essa certa vulnerabilidade, a gente tem esse receio ainda? Com certeza, quem é que se sente confortável de falar que tem medo?
de que não tem esperança, de que está sendo naquele momento covarde por alguma coisa, ou que se sente incapaz. Todos esses sentimentos taxados como ruins ou como fracos, né? A gente fica, muitas vezes, com medo de expor. E a gente vai guardando isso. E aí a gente vai cada vez mais aumentando esse processo, aquilo que eu estava falando. Todos esses sentimentos, essas dores, essas dificuldades vão contribuindo para isso. Algumas pessoas lidam melhor, outras não. Ainda existe demais, né? Esse tabu de que você tem sempre que ser correto em tudo, eficaz em tudo, o melhor em tudo. Muitas pessoas não lidam nada bem com isso. Você, na sua análise, acredita que a gente não deve falar sobre esse termo porque ele é carregado de tabu, ou sim a gente deve falar do suicídio e linkar com a valorização da vida? O que acontece? Durante muito tempo, e ainda hoje, o suicídio é um tabu. Então, ninguém quer falar de um assunto tão desagradável. Só que, por falta de conhecimento e por falta de interesse, e não é um julgamento, mas sim um fato, por muitos anos não falamos sobre suicídio. E aí o que acontece? A gente viu que os números não diminuíram. A gente não vai ressaltar o ato suicida, a pessoa, onde foi, que jeito foi, por que motivo foi, mas sim o fato que existe o suicídio e que a gente precisa trabalhar na prevenção do suicídio. E a gente só consegue trabalhar ou ajudar alguém quando a gente conhece o assunto. Então, quando por muito tempo a gente ficou sem informação ou ou até com medo de tocar no assunto, a gente não teve ferramentas para lidar não com o suicídio, mas sim com a prevenção dele, que é o que o CVV faz. Então a gente entende que sim, é importante falar, mas da maneira correta. Está aí, como qualquer uma doença, como os acidentes de trânsito, como os homicídios, como qualquer outra situação na sociedade que a gente encara. Dentro do Setembro Amarelo, é um mês que a gente visa trazer informações para que as pessoas possam conhecer melhor o assunto, identificar os sinais dados por aqueles que estão em dificuldades emocionais e poder lidar melhor com isso. E quando a gente fala de suicídio, as pessoas buscam uma maior clareza mental, equilíbrio emocional, e com isso você citou alguns sinais. Você poderia destacar, identificar para a gente, trazer esse esclarecimento sobre os sinais que levam e que a gente possa até, tanto educadores quanto nós mesmos, dentro da nossa família, nosso círculo de amigos, para entender melhor? Muitas vezes a gente entende que aquela situação que a pessoa está passando é uma fase. Isso vai passar. O não conhecimento das doenças mentais. Né? A gente ainda escuta muito que a depressão ou aquela falta de vontade de fazer as coisas é uma vagabundice, é uma falta do que ter o que fazer. Mas não, a gente pode enxergar frases como eu não estou suportando mais, eu não aguento mais, eu estou cansado. Lógico que tudo isso é dentro de um contexto, mas que a gente precisa dar mais atenção a essas falas, né? Mudanças bruscas de comportamento, pessoas que deixam de fazer coisas que gostam, atividades que tinham tanta empolgação em fazer e de repente não fazem mais. Se você olhar para os adolescentes e jovens, um baixo desempenho escolar repentino, né? Uma acomodação, isolamento social, né? Automutilação, uso de drogas e álcool que potencializa. Então, todos esses são fatores que podem, de alguma maneira, levar a pessoa, numa falta de esperança da vida, a tentar o suicídio. Então, quando a gente enxerga esses sinais e a gente se aproxima dessa pessoa, a gente pode facilitar com que ela desabafe. Como a gente fala no CVV, ela esvazia o copo e não deixe esse copo transbordar. Porque, como eu falei, o suicídio é um processo, não é um fator só, é um acúmulo deles. Então, se a gente conseguir, ao longo desse processo, ir ajudando nesse esvaziamento, né, nesse desabafo, a gente entende, sim, que a gente pode estar ajudando. Muitas pessoas falam, mas eu não sou um profissional, mas eu não sou um médico, um psicólogo, e eles são de suma importância nesse processo todo, mas às vezes o primeiro passo é para quem está do lado da gente. Nem que você passe o número 188, e a gente escuta muito isso nos atendimentos, né? Me passaram esse número, eu queria saber como funciona, o que vocês fazem, como é que é, e muitas delas conseguem, de alguma maneira, colocar para fora.
aquilo que está incomodando e a gente pode ajudar nesse processo da prevenção. Luiz, do outro lado da linha do 188, é feita toda uma rede de voluntariado. Quem quiser ser voluntário, como é que faz para fazer esse trabalho? Você pode procurar o site do CVV, que é o cvv.org.br. Bem em cima do lado esquerdo tem uma aba Seja Voluntário. Lá você vai preencher um pequeno cadastro e no próximo curso de formação de novos voluntários, que hoje tem sido feito todos virtuais, então de qualquer cidade, mesmo das cidades em torno de Bauru que não tem um posto do CVV, podem fazer esse curso e se integrar ao posto mais próximo da sua cidade. Lá você preenche esse pequeno cadastro e é convidado a participar desse curso de seleção na próxima data. Outra maneira, você pode também mandar um e-mail para a Secretaria do Posto de Bauru, que é bauru@cvv.org.br, ou pelo WhatsApp 14 991 92 0415. E da mesma forma, no próximo encontro para a formação de voluntários, ele vai ser convidado. As pessoas podem também acessar as redes sociais do CVV Oficial ou do CVV Bauru. Então, principalmente Instagram, Facebook e YouTube, também tem bastante conteúdo para ajudar nesse aprendizado de trabalho na prevenção do suicídio, mas também para se aproximar mais do trabalho e, quem sabe, despertar esse interesse em ser um voluntário do CVV. Para terminar, Luiz, qual que é a sua mensagem nessa campanha do Setembro Amarelo, que a gente intensifica, na verdade, para falar sobre a prevenção ao suicídio, mas todo o autocuidado é durante todo o ano? Em setembro, a gente potencializa esse levar informação, que é o que a gente acha que é o mais importante, que as pessoas tenham informação de como funciona todo esse processo do suicídio e como qualquer um de nós, pessoas comuns, podem ajudar na prevenção. Também tem o site do setembroamarelo.com.br, que também tem informação. Então, em setembro não pode morrer essa ideia, tem que continuarmos para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar o próximo. Eu agradeço a entrevista de hoje, que foi com Luiz Antônio Silveira Ramos, que é voluntário e porta-voz do posto do CVV Bauru. Obrigada pela participação, Luiz. Muito obrigado, a gente sempre agradece o apoio de vocês. Janice Sato, Rádio Nesp FM. E a gente encerra hoje nossa abordagem sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. Você pode ouvir o conteúdo completo do Em Pauta desta semana, com outras entrevistas e uma reportagem sobre essa temática em nosso site, radio.nesp.br. E amanhã, sexta-feira, é dia da rubrica cultural no Em Pauta. No último dia da semana, você vai conferir uma reportagem cultural, além de uma agenda com opções de lazer aqui na região de Bauru. E na nossa primeira rubrica cultural do Em Pauta, você vai acompanhar uma reportagem sobre os 50 anos do álbum Secos e Molhados, um fenômeno na música popular brasileira, lançado em 1973. Até amanhã. Você ouviu Em Pauta, um tema relevante sob o olhar da ciência e da pesquisa. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Realização: Equipe de Jornalismo Nesp FM.